Olá pessoal, olá a todos e a todas. Teremos agora uma aula de anatomia, Rodrigo Eberhardt, e a gente vai ver então as veias e válvulas, né? Basicamente é isso que a gente vai ver nesta videoaula. Como é o funcionamento das veias e válvulas que compõem o nosso corpo, o corpo humano. Vamos lá! Bom, vamos entrar no mundo fascinante de mais de 100 mil quilômetros de artérias e arteríolas, veias e vênulas. Nesse caso em especial, veias e vênulas e suas válvulas. Vamos lá. Bom, o esquema de funcionamento de uma válvula venosa. Aqui você tem um vaso sanguíneo 1, um vaso sanguíneo 2, que se interconectam com o sangue e passam por uma válvula. Esta válvula normalmente tem esta forma aqui, ó. Então, quando você vê um vaso sanguíneo com uma válvula, ela é considerada uma veia. As artérias não têm válvulas. Isso é muito importante. É mesmo, professor? Isso. As artérias têm movimento próprio. Então, é que se você pôr a mão no seu pescoço, aqui na jugular, você percebe que há um pulso. As veias, esse pulso ocorre nas veias, nas válvulas, perdão. As válvulas retêm o refluxo, impedem que o refluxo aconteça, que o sangue volte, né? Quando ocorre o retorno, o fluxo ou acúmulo de sangue, a gente vai chamar isso de varizes. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Bom, então o sangue ele passa de um lado aqui da válvula, aqui é um seio da válvula. Então aqui é uma válvula que regula o sangue quando passa, ok, no sentido da válvula tudo bem. Mas quando o sangue volta, essa válvula consegue reter. Veja o exemplo que eu vou dar aqui. Eu vou apontar meu dedo aqui para a câmera, né? Então o sangue, quando ele passa nessa posição, ele passa. Mas de volta, ó, não consegue passar. Tá vendo? A válvula retém esse fluxo contrário. É muito interessante, então, vermos isso. Bom, então o sangue ele passa pela válvula. Quando ocorre o refluxo, as válvulas retêm esse sangue, não deixam que volte o fluxo normal. Tá? Aqui nós estamos vendo uma foto, um desenho antigo, William Harvey, de 1628, de Motus cordis et sanguinis, em que ele demonstra a formação de válvulas, né? Ele tampa com o dedo essa parte aqui, essas duas partes, né? E aí você percebe que tem um pouco baixo fluxo sanguíneo, né? Por quê? Porque as válvulas não deixam que o sangue volte. Então, o funcionamento de uma válvula, aqui vocês estão vendo as vênulas, aqui é uma veia, né? O sangue está nesse sentido, no sentido para o coração, tá? Aqui você tem uma válvula, vou aumentar um pouco para todo mundo ver. Você tem aqui então o sangue, vai para essa direção e a válvula se abre, e vai para o sentido do coração, tá? Dentro da veia a gente chama de lúmen ou luz da veia, né? O espaço. Existe uma membrana que reveste ela, que é a membrana basal, e o endotélio, que é um material que vai envolver a veia, e o músculo liso, tá? Que vai envolver então a parte interna, como se fosse um cano revestido de várias camadas. Outra coisa muito importante, William Harvey, na Inglaterra, foi o primeiro cientista, vamos dizer assim, o primeiro médico que usou a ciência para demonstrar então os vasos sanguíneos. E já que quase 400 anos atrás, ele demonstrava com a perfeição então, já analisando as válvulas das veias do braço, do antebraço. Então, já uma análise das válvulas. Como ele punha o dedo nessas regiões, não havia refluxo sanguíneo. Percebia isso. Ficava um espaço, então,
como se nenhum sangue passasse ali. Isso é muito interessante. Outra coisa importante é a análise das veias. Como funcionam as veias? Você deve estar se perguntando. Bom, como a gente viu, aqui é uma válvula, são dois seios de válvula. Aqui é a veia, né? Esse tubo, então, é a veia. E o sangue passa por esse fluxo e abre a válvula. Mas, então, ó, quando, nesse sentido, o sangue flui e passa pela válvula. Quando o sangue faz um refluxo, a válvula cria uma pressão contrária e não deixa o sangue passar. Tá? O sangue fica retido aqui. Quando o sangue tenta voltar, é a parte que eu te mostrei da mão. A válvula fica assim, o sangue tenta voltar e ela firma e não deixa passar o sangue de volta. Por isso que é importante a atividade física, a musculatura da perna deve estar sempre muito bem treinada, fazer exercícios e tal. E se ocorrerem varizes, o médico normalmente receita meias calças. Meia calça ela vai aumentar a pressão do corpo, retendo então o sangue no sentido correto, criando o fluxo normal e não deixando de ter refluxo. Isso é importante. Agora a gente vai ver então, está aqui o funcionamento das válvulas, tá? Elas criam, então, deixam o fluxo normal passar no sentido do coração, mas não deixam voltar para o corpo, tá? Isso já caiu no Enem, 2013, primeiro dia, Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, aplicando o conhecimento da prova do Enem. Questão 47 da prova amarela. A imagem representa uma ilustração retirada do livro de Motus Cordis, que a gente acabou de ver, de autoria do médico inglês William Harvey, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. No experimento ilustrado, Harvey, após aplicar o torniquete, esse torniquete aqui que a gente está vendo, no braço de um voluntário, esperar alguns vasos incharem. Pressionava-os em um conteúdo, em um ponto. Vamos voltar, vai. No braço de um voluntário, esperar alguns vasos incharem, pressionava-os em um ponto H. Ele pressionou no ponto H, aqui usou então o dedão aqui no ponto H. Mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo. Percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio, após esse processo, H e O. Então ele ficou vazio aqui. Interessante, como está aqui sendo mostrado nesse desenho. A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre circulação sanguínea e válvulas venosas. Então você já aplicou aqui o exercício, é só lembrar do desenho que a gente fez. O sangue ele flui nesse sentido, mas o refluxo vai barrar então o refluxo. Ele barra o refluxo. Fica sem sangue nessa região. Por isso que ocorreu. O sangue não tinha como vazar aqui. Por quê? Porque nessa região existiam então válvulas que impediram, olha lá, o fluxo contrário de sangue, então deixou essa parte vazia e aqui também, então aqui ficou um vazio. Então a resposta é válvulas venosas. Que maravilha! Então a gente já aplicou direto, então não é pressão arterial, não é circulação linfática, é na linfa, onde tem a drenagem dos líquidos. Não é contração cardíaca e nem transporte de gases. Aqui no caso, válvulas venosas. Então, estudo das válvulas. Nesse caso desse desenho, em específico, o desenho do Harvey. Ok? Então foi o que a gente acabou de ver, o que é muito interessante. Não é, pessoal?
Então, de maneira geral, a gente viu então o estudo das válvulas. E a gente tinha acabado de ver isso. Olha que beleza. Fica fácil, né? Tá? A gente viu então nessa videoaula que o sangue pode fluir na válvula num sentido, mas não no refluxo. No refluxo, impedimento do sangue. Ele não volta. Então a válvula, na verdade, impede o refluxo de sangue, que acabaria matando o ser humano, por exemplo, o animal, porque o sangue não fluiria para o coração. Tudo bem, galera? Olha que maravilha a anatomia! Que legal! Espero que vocês tenham gostado e façam exercícios para as válvulas funcionarem bem, para o coração também. Um grande abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.